pegar ele lá pra cá, assim, entendeu? Fica tudo pra cá. Vai? Olha a sua cara, mostrar pra lua. Oi, oi, oi. José. Então, gente, na realidade, isso foi proposital, né? Nós fizemos esse vídeo com o intuito de estimular uma discussão acerca do trabalho de doutrinação. Então, a doutrinação, vocês sabem, é um trabalho assim, de grandiosa importância no socorro aos espíritos, e a gente, cada vez nós precisamos aprimorar mais, cada vez nós precisamos nos equipar de condições cada vez melhores para a gente atender adequadamente o espírito que chega, aquele que chega com o objetivo do nosso trabalho é auxiliar, poder ajudar que aquele espírito saia daqui recuperado, que ele saia daqui melhor, atendido, né? Como uma pessoa que procura um médico e o médico vai procurar dar a ajuda, o socorro, o auxílio que aquele espírito necessita. Então nós vamos aqui agora abrir, eu estou falando assim só para explicar isso, mas é a Silvia que vai comandar aí o trabalho. E todos nós vamos participar. Nós vamos abrir para comentários, que podem ser comentários sobre o vídeo, né, que foi proposital esse vídeo, nós vamos fazer algumas observações, que já vai incitar algumas discussões e algumas colocações a respeito de doutrinação. Lembrando que no trabalho de doutrinação é uma via de mão dupla. Tanto o médium como o doutrinador têm obrigação de se preparar e de fazer o melhor para que aquilo funcione. Então, uma doutrinação não depende só do doutrinador. Porque quando a gente falou, vamos estudar sobre doutrinação, dá a impressão assim, então, que ele é responsável por tudo e tem que resolver o problema do espírito. A gente sabe que não é assim, né? Todos nós somos participantes, tanto o doutrinador como o médium, daquele processo, daquele trabalho. E não só aqueles, os médiuns, os participantes da reunião, os passistas, o dirigente, né, os médiuns de sustentação, tudo isso. Então, o que a gente poderia começar falando? Fiquem à vontade, podem falar, porque vai ser a opinião de todos vocês e que nós vamos chegar a alguns conceitos a respeito do que vocês ouviram. Lógico que foi uma coisa, né, programada, né? O que teve ali de negativo, por exemplo, de algum erro que vocês acham que teve? O treinador perdeu um pouco a linha, né? Acabou entrando na sintonia, né? Que os espíritos falam de revolta. Eu acho que talvez o deslize, o equívoco tenha sido aí, né? De se deixar tomar por aquela sintonia, aquela energia negativa que se encontrava o espírito e querer entrar até em discussão, né? Do jeito que se continuasse, acabar aumentando a discussão. Então, um dos pontos, nós vamos levantar vários, um dos pontos, nunca o doutrinador vai entrar em contenda com o espírito. O que é isso? Ele está ali para ajudar, né? Ele está ali para ter uma atitude amorosa, e esse amorosa também não é um... Não está ali para julgar ninguém. Sim, mas às vezes enérgica, mas com muito amor, porque não adianta, às vezes, ele começar querendo brigar, né, vamos dizer, entrar em conflito, é que não pode. Porque você quer fugir da raia? Uai, o que é isso, né? Ela fala, não, mas eu estou aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te ajudar, como que eu posso te ajudar? O que mais? O doutrinador não ouviu o que a entidade tinha para falar antes de falar, ele foi falando junto, né? E nós vamos, olha gente, isso é uma coisa que eu particularmente já vi muito
Nas reuniões que eu frequento, não sei nessa que eu não frequento, mas pessoa falar junto com o Espírito, sabe, o Espírito começa a falar e a pessoa já começa a falar, ela acha que ela tem que atender e começa a falar junto. Ouvir. Porque mesmo que o Espírito vá pelas laterais do problema, ele falou, eu estou com ódio, eu estou nervoso. Ele não falou o problema, mas ele ia falar, porque depois ele fala, eu odeio esse homem. Era hora de falar, mas o que aconteceu? Eu entendo a sua dor, né? Mas não falou. Ele ficou entrando em conflito. Então, gente, o acolhimento, é lógico, o Espírito começa a comunicação, eu posso ajudar, ou você quer falar comigo, eu estou te ouvindo, por forma assim de já receber, natural, e ele precisa e tudo. Agora, o Espírito começou a falar, deixa ele falar. Ele vai extravasar, tá? Porque se falar junto, não adianta. Agora, nós já vimos casos que o Espírito, ele fala e não para. Ele vai falando e não para. Tem que esperar. E alguma deixa que ele der uma paradinha, o que a gente pode falar? Olha, até agora eu te ouvi. Você quer me ouvir agora? Não quero ouvir. Mas eu gostaria de te ajudar, insiste. Mas, ouvir primeiro, gente. Ouvir, porque a gente às vezes nem sabe. Nesse momento, o doutrinador vai sendo intuído para o que ele precisa falar. Porque quando ele fala, ele dá material para o conteúdo do atendimento. Ele vai fornecer informações, ele vai descarregando, desabafando, falando alguma coisa que vai fornecendo material para a gente, vamos dizer, conduzir a doutrinação, não é? Fala aí, Silvia. O importante é isso, é a gente chegar no núcleo do problema, porque aquele espírito foi levado ali, foi trazido, porque ele está passando por um conflito, né? E a gente tem que chegar no núcleo desse conflito, a gente tem que compreender o que está acontecendo com esse espírito, né? E tentar ajudar que ele encontre outro caminho, que ele saia daquele monoideísmo que ele tem, aquela monoideia de vingança, de violência. Não é na insistência de falar, você perdoa, que ele vai perdoar, mas é compreender o que é que está acontecendo. O que aconteceu? Não, você tem razão. E quando a gente ouve o Espírito, a gente fala, nossa, se fosse eu também estava morrendo de ódio, não é? Às vezes queimou a casa, machucou o filho, mas, olha, a pessoa é humana. É lógico que a gente tem que mostrar para ela que existe outro caminho para ela seguir, que não o da vingança, mas de seguir em frente e deixar que a lei se cumpra. Então é isso que é o objetivo maior da doutrinação. É lógico que não é toda doutrinação que a gente consegue, mas o objetivo é isso, a gente achar qual que é o núcleo central daquele problema. Igual no vídeo o espírito ali, tá, ele falou, eu tenho um ódio dele. Aí era a hora assim, mas o que aconteceu? Por que tanto ódio? Aí ele falava o que aconteceu, falou assim, eu entendo a sua dor, eu compreendo, você está cheio de razão. Estabeleceu uma empatia, né? Mas vamos pensar numa outra possibilidade que você pode achar o caminho, para você não sofrer tanto. Eu quero justiça. A justiça vai ser feita, né? Então, estabelecer esse diálogo e conforme ele vem te trazendo as coisas, você vai levando alguma coisa para ele, nesse sentido, dele mudar de rumo, né? Não que ele vai perdoar, porque às vezes é impossível mesmo perdoar naquele momento. Ali foi um erro também, né? Ele falar, mas você tem que perdoar. Gente, o cara está morrendo de ódio, ele sofreu, ele se sente vítima. Manda perdoar, manda a gente perdoar uma coisa que alguém faz para nós. De processar, de dar um tempo. Nós, né? Mesmo. E também está cheio de rancor, cheio de nervoso a falar de Deus.
Nessa hora ele nem sabe o que é dele. Ele tem, lembra que tem que conduzi-lo assim, entendendo a dor. Eu sei que você está sofrendo. Ou será que a gente podia? Lógico que no momento oportuno sempre é bom. São recursos que a gente tem que ter à mão, né? Falar de Deus, falar da oração, falar de coisas, até da lei, né? Da reencarnação, mas agora é outra época, aquilo lá já passou, e começar a falar da morte, às vezes precisa falar também. Fala, isso foi outra vida agora. E tem que tomar cuidado também, depois que estabelece um diálogo, que eu já observei algumas vezes acontece, do doutrinador querer dar uma lição de moral no espírito. Muitas vezes, o que acontece? O espírito já até acompanha aquele doutrinador e ele desarma o doutrinador, falando alguma coisa que quer falar da moral, sendo que você fez isso, aquilo, aquilo outro. Então ele desarma. Eu já vi situações assim. Que o doutrinador perde até o iluminado saber o que ele fala, porque o espírito se volta contra ele e levanta questões até da vida particular da pessoa. Quando você vai moralizar a pessoa, o espírito ele não está ali para ser moralizado, ele está ali para ser ouvido. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão. Então essa palavra é muito importante, ouvir. Ouvir o espírito. Focar no ponto central do problema, para não ficar vagando, né? Porque uma hora ele vai falar. Outra coisa que você falou a esse respeito, eu acho que o erro maior é a condenação, né? A gente não está aqui para condenar ninguém, porque talvez nós na mesma situação fizéssemos até pior. Então, é compreender aquela criatura e mostrar que ela pode mudar o foco, para que ela não sofra. Que ela está num momento de sofrimento por conta, além de estar sofrendo, também disso, dessa revolta. Então, é nunca falar assim, mas você fez errado, por que você fez isso? Né? Esse julgamento não pode. Eu entendo o que você fez, mas vamos pensar em uma outra solução, né? Uma outra forma de superar isso. Quem sabe essa dor vai passar, a gente oferecendo um outro recurso para você, né? Talvez assim. O que mais? Na doutrinação, o doutrinador ele tem que estar ciente do mecanismo que move esses conflitos, essas agressões, obsessões. Porque às vezes está lidando com o espírito que está fixado numa época que ele foi agredido. Né? Mas a coisa pode não ter nascido ali. Então ele tem que ter essa visão mais ampla. Isso aí pode está acontecendo assim, várias encarnações. Ora um agride o outro vem dar o troco, aí depois o outro quer dar o troco também, e fica aquele círculo vicioso. Então, ele tem que estar ciente disso e trabalhar isso aí. É onde, às vezes, a regressão ao passado, para mostrar, né, uma outra vida, o que aconteceu, o que ele fez com o outro também. E a maioria das vezes, das doutrinações que eu tenho feito, isso daí funciona muito bem. A regressão é um recurso muito pode ter eficiente. caso que não. Por quê? Às vezes você vai tentar a regressão, os mentores passam para o espírito. Não, ele está falando aqui que não vai mostrar passado, não. Aí você fica quietinho. Ou então, já não estou vendo nada. O treinador, quando ele joga uma coisa, quando ele vai trabalhar numa determinada técnica, ele tem que esperar o feedback do espírito. Se ele joga assim, tem uma pessoa aí do seu lado, você está vendo uma pessoa, então você tem que esperar se ele está vendo ou não. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada não. Não estou vendo nada. Como é que você vai? Ele vai conversar com você. Não, eu não estou vendo ninguém. Você não pode induzir, né? O espírito pode induzir algo que não está acontecendo. Isso aí, quem observou isso aí, foi no centro. Então, tudo que você sugere, olha, eu vou te dar, eles vão trazer um copo d'água aí para você. A hora que trouxer, você me fala. Mais ou menos assim, né? Aí o cara vai dar o feedback ou não. Ah, tá aqui, tá, já chegou.
Porque você fala assim, então bebe aí, bebe água. Não, não tem copo nenhum aqui. Ele não está bebendo. Pode Não acontecer. vai beber. Ô, Antônio, é só uma observação a respeito, nós estamos com alguns companheiros nossos do COEM, você falou a respeito da regressão de memória, então, né, no espírito, é levar o espírito a vivenciar uma vida lá do passado que ele teve, em que ele teve um conflito anterior com esse espírito, né? Então a gente faz isso com uma indução, olha, você também deve ter errado em algum ponto. Você consegue perceber que às vezes você já errou com essa criatura? Aí, se você consegue lembrar. Vê se você lembra. Tem uma tela na sua frente, vê se você está vendo alguma coisa. Como o doutor falou, se ele falar, nossa, eu estou vendo. Aí ele vai relatando, aí você vai puxando. Porque ele está relatando. Né? E às vezes ele fala, não estou vendo. Ah, então, uma mudar de técnica. Conforme a reação do espírito, você vai saber. Porque às vezes você faz essa jogada, às vezes ele até emudece, ele já muda de figura. Aí cada um tem uma reação. Tem curva no cartório também, né, Tom? Isso aí os espíritos que pesquisam a ficha do paciente, bem antes dela vir de reunião, já traz tudo pronto, o que pode ser mostrado ou não. Qual médium vai atender, o que pode ser mostrado ou não. Já estudo a ficha psicológica do espírito, o que ele pode ver, o que ele não pode ver. Pessoas alienadas que podem ser trazidas na reunião ou não. Quem vai comandar são os mentores. Então a gente tem que lembrar que a gente é apenas um ajudante. E não querer dominar a situação jamais. Isso aí jamais. A gente é um ajudante. Agora a gente fala isso, Fábio, porque na segunda-feira mesmo, segunda, no estudo aqui, a própria pessoa que era médium falou assim, olha, eu fico muito estranha quando, eu sinto muito estranhamento quando o doutrinador fala assim, olha aí, tem uma pessoa do seu lado, ela vai te falar melhor do que eu. Vamos supor que ela falou, parece que o negócio não estava fluindo. Ele falou, olha, tem uma pessoa, ela fala, com ele eu não vejo nada, eu fico quieta. Ela falou, eu fico com medo de falar, não estou vendo nada, isso é coisa dela. Porque talvez até o espírito esteja realmente vendo, não sei. Aí ela fala assim, olha, nós vamos te oferecer um copo d'água. Ela falou, não vê copo d'água. Aí fala assim, olha aí nessa tela, não tem tela nenhuma. Foi um depoimento de uma pessoa que é médium e que falou isso. Então, é por isso que o Tony falou desse retorno na conversação. Aí já entra a capacidade. Isso, então. Eu também Mas vem na minha mente. Então, por exemplo, às vezes a forma de falar, então em vez de falar assim, tem uma pessoa aí do seu lado, ele falou, olha, eu não estou vendo ninguém. Ele fala assim, não, mas nós temos pessoas aqui que vão te ajudar melhor, que vão esclarecer melhor, e continua conversando, porque a espiritualidade vai providenciar as coisas necessárias para o entendimento. A mesma coisa, se falou, olha, nós vamos te mostrar aí alguma coisa que aconteceu, vê se você tenta lembrar, vê se você vê, não estou vendo nada. Vamos supor, né, que ele fale isso. Não, eu não estou vendo nada. Fala assim, então, por quê? Você vai justificar. Não, por quê? Tudo que a gente faz tem uma sequência, todos os nossos atos, a gente, sei lá, vai justificando, a gente vive muitas experiências, talvez isso que te aconteceu teve uma causa mais antiga, e aí você vai entender melhor, e você conduz. Agora, para não induzir, igual ele falou, sem o feedback dele, sem a resposta do médium, você não sabe como continuar. Gente, não, em médium, estou falando no meu caso agora, nem sempre eu vejo, algumas vezes eu vejo, mas nem sempre eu vejo. Mas só que quando o doutrinador levanta essa questão, muitas vezes vem mentalmente, o que está acontecendo seria que o espírito vai escrevendo assim, mas não que eu como médium esteja vendo exatamente
mas o espírito está vendo, com certeza, porque ele passa. E a menina falou também assim, essa que falou isso. Ela falou assim, às vezes fala assim, olha, nós vamos te dar um copo de água, você vai acalmar, vai aliviar essa dor, um remédio e tal. Ela falou assim que não vê bebendo água ou remédio, mas ela sente que a sede passou. Então, é um processo. Mas pode ser característica do médico. Então cada caso é cada situação é uma, e a gente tem que confiar que a espiritualidade está também ali junto, igual o Fábio falou. Eles já vêm, gente. Mas como é torcer para o espírito, né? Você não consegue doutrinar. Eles vêm com todo um processo já preparado, né? O médico torce para o espírito vai dar linha, aí você não consegue doutrinar. É igual o Fábio falou, realmente a gente não domina a situação, mas a gente tem que ter alguns elementos para estabelecer o diálogo, né? Então a gente vai oferecendo, conforme o Tony falou, você joga. Não teve retorno, você vai por outro caminho. Até você achar, porque às vezes a sintonia sua você ainda não conseguiu achar o caminho, mas o caminho está ali, porque se o espírito for levado ali, está na hora dele ser atendido. E ser atendido no esclarecimento, né? Então é nesse sentido que a gente está falando. Para a gente não dar assim, às vezes a gente fica com medo de perguntar, assim, de trocar ideia com o espírito. Às vezes o espírito vem pedindo, pelo amor de Deus, para falar que ele morreu, né? Fala para mim, o que aconteceu comigo? A gente fala, alguém aí vai te falar. Se fosse para alguém lá falar, não tinha ter vindo aqui, não é? Então, às vezes, a gente tem que ter essa perspicácia de compreender, intuição, de que aquela criatura veio buscar aquele esclarecimento. E você vai fazer da maneira mais cristã possível. Você vai falar, é porque você morreu, você não está vendo que você morreu? Você não vai falar isso. Mas você vai... Como doutrinadora do COEN, realmente ele perguntou, então você está dizendo que eu morri? Pela conversa que a gente estava tendo. Como que eu vou responder para ele? Morreu. Não, você fala. Perguntei, falei para ele, o que você percebe? O que você percebeu, de repente, que possa ter acontecido com você? Aí ele mesmo foi falando. Ele foi lembrando de como estava e como chegou aqui. Então, mas uma forma boa também, que a hora que ele falou isso, por exemplo, você morreu. Assim, olha, meu irmão, a morte não existe. Tanto que nós estamos aqui. Mas eu fui induzindo para que ele percebesse. Mas você não viu que mudou, foi igual você está falando. Você não viu que você estava assim. Então, o nosso corpo realmente ele morre. Mas a gente continua pensando, sentindo, que é o que está acontecendo com você aqui. Pronto, você falou da pessoa. Não, eu nem ia falar. Ele percebeu. Ele viu tudo que ele passou na cama do hospital. E aí ele percebeu que o ambiente não era mesmo. Esse é o trunfo da doutrina espírita. Fala, bom, meu filho, a morte não existe. Tanto que nós estamos conversando. Olha que coisa maravilhosa de poder falar. Sabe o que eu acho assim? Eu vi aí no vídeo, eu acho assim errado falar. A pessoa chega morrendo de dor, o espírito chega morrendo de dor e reclamando, toma esse remédio. Logo assim, né? Toma esse remedinho. Parece que está diminuindo aquilo que ela está trazendo. Parece que está fazendo com que ela não seja uma pessoa à altura. É tratar como criança. Tanto que ela falou, que remedinho, né? O intuito realmente foi esse. Nós temos que ter cuidado com diminutivos. Oh, meu irmão, você está com uma dorzinha? Quando alguém chega no médico, eu sou médico, eu vou falar qual que é o seu problema. Eu vou tratar ele como uma pessoa segura, que precisa de ajuda, né? Então, esses diminutivos, igual você falou, fica muito assim, pejorativo, é caridoso você ser amorosa, né? O doutrinador ser amoroso, mas tem que ter esse cuidado. É que uma pessoa sem condição, né? Então, às vezes também acontece assim, isso acontece muito comigo. O doutrinador quer logo já dar o remédio, falando, você já vai ser tratado e pronto. Corta, né? Quer cortar o assunto. Você vai ser tratado e pronto. Então, quer dizer, ele quer falar da dor, ele quer saber o porquê que ele está sentindo aquela dor, o que está acontecendo com ele. Não,
né? Olha, Você já vai se tratar, pode até falar, olha, nós você vamos vai providenciar para você tomar um remédio, isso vai passar, mas você quer falar sobre isso? Aí você sente assim, né? Que o espírito está querendo falar mais coisas. Mas é porque é a segurança do doutrinador. Ele não Acaba está se sentindo capaz de doutrinar. Ele quer cortar de uma vez o assunto para poder resolver, se livrar daquele negócio. É por isso que nós estamos estudando junto para ninguém ficar inseguro. Todos somos capazes, todos somos pessoas responsáveis, sérias. E se errarmos, vamos retomar. Cada dia estamos aprendendo. Então, o intuito também, né, não é assim criticar alguém porque a pessoa tem dificuldade. Nós conhecemos algumas pessoas que são doutrinadoras e falam assim: eu não fico com tal médium. Nossa, aí faz o rodízio, ela pula. Pula aqui. Então, por quê? Essa segurança. Então, nós temos obrigação, como grupo, como dirigentes do grupo, quem é, como médiums. Por que você não quer ficar comigo? Não é? Por quê? Porque eu posso ajudar nesse trabalho. Como a gente poderia resolver isso? Porque todos somos capazes, gente. Todos. Oi. Dois recursos que eu costumo usar e que eu acho que dá certo é na hora que o espírito não diz que não está vendo nada, que não consegue ver nada, que está na escuridão. Eu incentivo ele elevar o pensamento a Deus, oro junto com ele para que ele consiga. Pode até falar, eu posso orar, porque às vezes você ele está tão assim que Deus não consegue ver isso, a perguntar. Se você quer fazer uma oração junto comigo, para elevar o pensamento, e às vezes, mesmo se ele não veio, aí eu pergunto, mas você nem sente a presença de alguém? Vou incentivando nesse sentido, né? Ou às vezes eu falo, mas a mim você consegue perceber? Então eu vou caminhar com você e você vai levando o pensamento. Isso, a oração é muito eficaz. Sabe uma coisa que já aconteceu comigo, assim, é que já o médium, o doutrinador já falou o que tinha que falar, já falou do remédio e tudo. Pronto, terminou e o espírito não quer embora. Fica ali. Aí eu fico, ai meu Deus, agora o que eu faço? Porque ele não quer. Então ele não fala nada? Não, mas fica lá. Então ele tem que chamar ele para ir embora. Mandar ele embora. Você não então, mas eu vou falando. Não, eu digo doutrinador e fala assim, tem algo mais que eu posso fazer? Não, mas aí às vezes fala nem assim, nada. Encerrou já, achou que já foi. Mas o doutrinador, por isso que é importante, acabou a comunicação, o diálogo ali, qual que é o que a gente faz? Luísa Célia, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá? O espírito já foi. Sinal a gente. Mas é assim mesmo, a gente vai ficar. Às vezes. Então você não pode falar que está tudo bem. Não, mas eu não falo. Não, às vezes a característica do médium desse desligamento demorar mais, pode ser também. Porque a pessoa vai. Então, aí continua sentindo aquela. Não é pelo doutrinador. Eu falo assim, que aí a gente, como médium, tem hora que eu preciso. Não precisa afobar, né? Porque continua sentindo aquilo e sentindo que ele está ali. Não, porque às vezes o doutrinador até conseguiu, né? Já. Mas continua. Deu a entender de que o espírito está satisfeito com aquilo que pegou. Às vezes é só resíduo energético, não é? O espírito já foi atendido, mas ficou a sensibilidade do médium. Agora uma questão pouco comum, mas que quando acontece eu vejo que causa um tumulto e assim, fica todo mundo meio perdido. Quando assim, existem dois médiums, duas comunicações simultâneas, por exemplo, eu como médium e a Luísa, já aconteceu algumas vezes quando a gente estava junto. Os dois espíritos se comunicando, um falando com o outro. Qual que é a atitude que o doutrinador tem que ter? Ele tem que intervir, ele tem que... Olha, normalmente, por exemplo, ele começa a comunicar, aí o outro lá e fala assim, eu te conheço de muito tempo como se estivesse dirigindo. Primeira coisa, é diferente de uma comunicação de mentor, que ele vai falar assim, mas meu irmão, e o outro começa a dialogar pacificamente. Quando entrou assim, o doutrinador chama esse para cá e o outro para lá. Eles não podem ficar brigando, eles não podem, isso aí
desestabiliza tudo. Então, aí fala assim, olha, depois você conversa comigo. Vamos conversar comigo, quem sabe eu posso te ajudar. Você puxa para você e o outro doutrinador puxa o outro para lá. Ele vai conversar com você, porque não é objetivo eles ficarem brigando, não vai ser doutrinado não assim. Não quando é uma orientação, assim. Quando é o caso, né, que a gente sabe que já aconteceu, começa uma coisa e fala assim, eu sei que foi isso. E aí, um está orientando e tudo depende, assim, da situação. Agora, nós já tivemos casos aqui que o médium chegou a levantar e ficou em frente ao outro. Falei, bom, vamos ligar. Nós tivemos que intervir e chamar a pessoa, porque a pessoa não teve um controle. Eles estavam discutindo, vamos supor, ele levantou e foi falar de pertinho. E a outra médium sentiu que ele queria estapear o rosto dele. Não houve isso. Mas então, o próprio médico pode cortar. Tem que ter esse controle. A vontade de levantar realmente existe, mas o médico ele tem que se controlar. E se não houve, o doutrinador pode chamar. Chama a pessoa pelo nome e fala assim, fulano ou fulano, vamos sentar. Sem mostrar, né? Porque dá um choque, né? A gente não pode mostrar. Não, vai chamar. Agora, se virar a briga, tem que segurar, né? Tem gente querendo falar ali, aqui. Deixa eu só falar uma coisa a respeito desse. Às vezes é o mentor que vai doutrinar. Gente, isso é uma coisa assim, que ocorre algumas vezes, mas não é uma constante. Porque senão não precisava do doutrinador, né? O médium incorporava o mentor, esse incorporava e o mentor estava batendo papo com o médium ali, fazendo, porque o mentor sabe muito mais. Então isso ocorre às vezes, quando é para trazer alguma coisa a mais, que às vezes pela intuição não passou, ou às vezes é uma mãezinha querida que de repente eles trouxeram lá de longe. Às vezes, isso não é toda reunião, não é todo recurso que acontece. Né? Porque senão seria. Olha o osso que ele está falando. Ô Silvia, mas aí a gente percebe pela maneira de falar também, né? Que é completamente diferente. É diferente, completamente diferente. O direcionamento da doutrinação é sempre do doutrinador. O doutrinador vem dois espíritos para conversar. Você ouve um pouquinho. Se de repente está fluindo bem, é a mãezinha, deixa indo. Conversando. Brigou, você chama para cá, o outro chama para lá. Então quem direciona é o doutrinador. Ele não vai deixar virar briga. Ele não vai deixar dois desafetos ficar conversando. Depende da intuição mesmo. Porque a gente vem preparada já. O dia inteiro a gente já está se preparando, tanto o doutrinador como o médico, para poder chegar aqui e trabalhar. Então a gente tem que ter um comprometimento. É o que eu tento fazer na quarta-feira, pelo menos na quarta, né? É ter porque aí chega na hora da reunião, a gente está mais equilibrado, mais calmo. Parece que flui tudo muito bem. O dia que acontece alguma coisa que você fica, você já não consegue. Você não consegue seguir, dominar a situação. Então é muito intuitivo, né? É muito intuitivo. Já aconteceu também casos de um interferir com o outro. No caso, um pedindo perdão. A gente induziu eles conversaram e acabou dando certo. Mas é intuitivo, é o que você está falando. Ela tem que separar aqui na hora que. Por isso, gente, o doutrinador ele deve confiar muito na sua intuição. Então, enquanto o Espírito está falando tal, ele com certeza está sendo intuído pela espiritualidade para o atendimento daquele caso. Vão vir ideias, ele vai entendendo o que está acontecendo, porque há, como o Fábio falou, há toda uma programação. Fábio. E quando for um espírito, tipo uma mãezinha ou um mentor, querer ir, uma médium querer dar um passe no outro médium? Então, olha só. Nossa reunião, ela tem uma estrutura, todas as pessoas entendemos que estão preparadas, né? A não ser, em casos raros, pode se levantar e dar um passe. O que não pode é virar uma prática, um vai lá e dá passe, o outro vai lá. Por quê? Primeiro, não precisa. Se eu estou aqui, eu sou médico de sustentação orientadora, e eles estão recebendo e tal. Aí tem um espírito mais voltado, então,
eu tenho certeza que se eu daqui direcionar meu pensamento, o grupo direcionar, ele está recebendo, gente. É uma harmonização. E se isso não estiver acontecendo, alguma coisa está errada no mundo. Alguma coisa não está funcionando. E outro cuidado também, eu falo de coisas que médiuns falaram, doutrinadores falaram, no decorrer de todo. Nós não estamos aqui nem fazendo crítica a ninguém, estamos analisando situações para a gente aprimorar. Por exemplo, para que fazer prece em voz alta? Eu estou aqui, aí, por exemplo, né? Ela está um espírito revoltado ali, tal, não consegue falar, fica assim, dando sinais e não consegue falar. Tal. Pai nosso que estás no céu, santificado todo mundo. Por que isso, gente? Isso não. Você acha que se a prece dela for feita em silêncio, o espírito não vai receber? Então, são certos hábitos que vão sendo introduzidos que são desnecessários. Falar em hábitos, tem uns casos, o espírito chega forçado, eles forçaram ele chegar e o doutrinador faz, seja bem-vindo. Às vezes, em nome de Jesus, olha, eu não quero nem conversar com o doutrinador. Eu fico revoltado na hora, eu quero ir embora na hora. Não é bem-vindo, eu não se sente bem-vindo ali. Já várias vezes aconteceu. Nós temos casos de gente que fala bom dia. De tá péssimo. Gente, não dá certo. Nem bom dia, nem boa noite, nem seja bem-vindo. Olha, se quer dar um oi, tudo bem? Dar um eu acho que retorno, dá mais um oi. Eu posso ajudar? Exatamente. Você quer falar comigo? Exatamente, olha, gente, isso aí é o mais correto. Sabe, é uma forma bem geral, né? A respeito do passe, o mecanismo da mediunidade de André Luiz, tem um capítulo lá que chama Capitância e Indutância. Então, as próprias forças mediúnicas, ela regula a tensão, tanto para mais quanto para menos. Entendeu? Então, se o espírito tem que diminuir as energias, diminui, se tem que aumentar, ele aumenta. Então, é só um caso extremo mesmo, de muito sofrimento, muita agonia, e é recomendável o passe. Até naquele Qualidade na Prática Mediúnica que nós estudamos no livro, Qualidade na Prática Mediúnica, fala do passe como recurso terapêutico, né? Mas só quando o espírito ou o médium estiverem em sofrimento superlativo, quer dizer, muito grande, exageradamente grande, aí a gente aplica o passe, não é qualquer hora. Quando o espírito pede, pode aplicar. Porque tem casos que o espírito pede. Pode ser sim. Eu não tive uma experiência. Ele dá um passe, atenda, nós estamos ali para colher, não é? Ah lá, ela vai contar da experiência dela. Eu não tive uma experiência muito boa. No meu grupo de sábado, uma vez o espírito estava sofrendo demais e eu não tinha doutrinador para ficar comigo, estava faltando. E todos ocupados, eu resolvi levantar e dar um passe. Eu passei muito mal, eu não consegui. Ela é médium. Eu não consegui. Médium não pode. Então, o sofrimento estava assim. Aí eu voltei, sentei, porque eu não sabia se podia ou não podia, aí levantei e fui. Não, quem dá o passo é o doutrinador. Só que depois dessa experiência, eu falei, só fico de onde eu estou. Então você fazendo que tudo vem da própria vivência nossa, né? Então, e nós temos um outro caso. Nós temos, assim, porque somos cada um um caso, para falar a verdade, em termos de médium e de doutrinador. Nós temos casos de médiums que dá sinais, né? A pessoa, vamos supor, o médium fica ofegante, ou já demonstra que tem um espírito ali. Se não perguntar, o espírito não fala. Nós temos um caso assim. E temos caso que, se perguntar, a pessoa fala assim: ai, me desconcentrou, o espírito foi embora. Isso é difícil, né? Então, que bom resolver isso. Porque aí não dá. Se eu pergunto, o espírito vai embora. Se eu não pergunto, ele vai embora. Por isso que a reunião, nós não nos conhecendo, gente. Se nós estamos ali, e tem, como ele falou, tem rodízio.
eu vou ficando com a pessoa. E mais, a pessoa pode falar. Olha, se você perceber que eu estou, assim, ofegante, coisas que você pergunta, porque eu sinto aquela facilidade em estabelecer aquela coisa, né? O diálogo. Agora, o que não gosta fala assim, nunca me pergunte, viu? Porque se eu tiver que falar, eu desembucho. Então, nós estamos conhecendo, gente. Nós estamos numa reunião, nós estamos entre amigos, somos fraternos uns com os outros. Acabou a reunião? Olha, eu gostaria, aquela hora que você falou isso, eu acho que seu espírito se sentiu tão mal e tal. Talvez se você falasse tal, olha, não vai aprender, o outro também. Agora, o médium que tem essa dificuldade de nunca falar se a pessoa não pergunta, ele também vai trabalhar em si, para dar sinais mais positivos. Né? Porque fica para facilitar o trabalho de todos, gente. Não é? Senão nós vamos acabando assim, ficando com mais dificuldades, com mais erros, né? Então tudo é com esse objetivo. Não é bom puxar o espírito também, né, irmão? Nós já vimos casos assim. Puxar, buscar. Por exemplo, vamos supor, eu estou aqui e já vimos casos assim também. Ó. Aí eu pego e viro para ele e falo assim, atende aí, ó, tem um espírito aí. O médium nem deu sinal de nada, ele tem espírito aí. Se eu estou vendo, se eu estou vidente, fica quieto, espera, porque na hora certa o negócio vai vir. Não tem que ficar lá interferindo. E o cuidado, esse negócio de falar quando a pessoa está dando sinais, a gente tem que saber da situação mesmo, de cada caso. Porque nós tivemos um caso de um médium e ele estava muito resfriado, né? Ele ficava toda hora. Aí toda hora, tudo bem? Tudo bem. E a pessoa estava gripada. Não, olha como é que mas está bem mesmo. Então, gente, tem muitos detalhes, né? A gente tem que observar para resolver, para ficar melhor. Ficar melhor, né? Deixa eu perguntar uma coisa. No caso de como aconteceu. Aí o dirigente, às vezes, do grupo, percebe que está precisando de um auxílio, né? Que não pode deixar daquele atendimento que foi dado. Como que é feito? Pede licença? Olha, gente, isso vai ser falado no final da reunião. Sabe por quê? Nunca ninguém tem tanta autoridade para ir lá interferir, mesmo que a doutrinação talvez não seja aquilo que a gente ouvindo está esperando, mas o doutrinador ele vai aprender com o trabalho, gente. Quem sou eu para chegar, se ele pedir? Se ele pedir. Porque quem sou eu para assim, olha isso aqui com o espírito, olá, ele pode achar ruim. Não, nós temos que respeitar. E mais, nem intuitivamente, porque você atrapalha. Então, mas às vezes, naquele momento, você percebe que, vamos supor, ele tinha que falar tal coisa. Então você ore e direcione o espírito àquele pensamento. Você, através da oração, para que ele entenda aquela situação, mas interferir nunca, gente. É muito delicado. É muito delicado. Por quê? Porque você pode melindrar o doutrinador. Agora, depois que terminou, nós não estamos no ambiente fraterno. Fala, olha, se você falasse de tal jeito, acho que aquele jeito que você falou, e deve partir talvez dos dirigentes da reunião. Gente, está tudo bem, alguma coisa que precisa ser observada. Eu achei assim que quando ele estava me atendendo, o espírito aqui, ele podia ter falado tal coisa e tal. É uma experiência para todos. Agora, muito cuidado. Agora, o doutrinador, às vezes ele fala, ai gente, eu já falei tudo. Dirija-se ao dirigente da reunião, né? Fala assim, não sei mais, você quer que eu vá continuar, ou quer que eu vá aprender? Ou então você fala isso, é diferente. Senão a interferência é muito perigosa, né? E quando o espírito fala assim, eu não quero falar com você não tem cacife, você não sabe conversar comigo, eu quero conversar com o outro. Né? Mas ele vai ter que ficar com aquele doutrinador e aprender. Gente,
os devidos cuidados, mas acreditamos que isso é muito do médico. Porque o espírito está necessitado, ele chega ali, ele está querendo saber, ele não quer o doutor Alonso, ele quer o Janjão mesmo. Isso parece muito fácil, porque acontece muito na reunião. De eu achar que a pessoa precisa de paz. Eu sou doutrinadora, eu sou médico. E você levanta e vai. Isso, então eu quero saber, porque já aconteceu, vai lá dar um passo. Eu falo, gente, eu não vou. Aí depois o médico me cutucou, sei lá, dá um passo. Então, mas eu acho que o que está acontecendo aqui, as nossas reuniões, que criou um hábito. O espírito começa a dar comunicação, levanta para dar passo. Só porque está meio nervosinho, levanta para dar passo. Então, o que não pode, gente, é que essas coisas virem uma prática, um hábito. Por quê? Se tiver acontecendo é porque a reunião está com dificuldade de sintonia, de como o Fábio falou. Eles estão ali controlando a situação, estabelecendo as necessidades, vendo e suprindo essas necessidades. Agora, não quer dizer que não pode, um espírito muito rebelde. E eu acredito, não sei, que deve partir do dirigente da reunião. E fala assim, pronto. A pessoa vai. Porque ele está ali observando tudo, vendo a situação. Ou a pessoa não tem. Ou mesmo a pessoa que está doutrinando também pode pedir, não pode? A pessoa que está doutrinando está sentindo aquela energia difícil, pesada. Ele faz para outro doutrinador. Para outro doutrinador dar um passo naquele lado. Não, mas que não vire, gente, aquela passeação, né? Então, tem outro caso. Que tem hora também que tem quando dá um passo também ele vê a gente assim. Às vezes o médico está sofrendo. Eu acho que o horário, né, nosso. Já deu. A respeito só de tocar no médium, né, gente? A gente não cutuca no companheiro, nem segura assim, né? Presta atenção, né? A gente conversa assim de longe, né? Mas e tem alguns médiums que assim, gesticulam mais, são mais, né? Então se o doutrinador fica muito pertinho, uma hora ele leva porque se tocar o médium, ele toma como choque mesmo, né? Não, você. Só por exemplo, na percepção durante o trabalho, então não deve ser chocado, não deve receber, por exemplo, às vezes, quando eu não estou utilizada, eu percebo a situação todinha do trabalho. Eu tenho essa percepção. Então, você narra, eu fico durante o trabalho? Não. Às vezes eu percebo, que tem um médico que está com o espírito, a influência, está passando mal e às vezes o doutrinador... Você é médico? Sou. Eu sinto isso. Então, você fala para ele assim, se você for falar, dá facilidade para ele. Não, eu não posso falar com o doutrinador e ir até lá, não. Acho que não, porque o médico ele vai ter que dar um sinal. Porque, vamos supor, você está vendo, mas ele não conseguiu estabelecer a sintonia com o médium ele vai ficar induzido assim, mas isso me ajudou, né? Isso me ajudou. Eu não estava sabendo daquela situação. Aí falou, foi até na nossa reunião sábado. Aí falou assim, vai lá, ajuda ela, que ela não está percebendo. Aí deslanchou, sabe? O médico, o treinador, é uma coisa assim, e aí, Dona? Eu não sei. Nesse caso. É uma coisa que... a gente estava entendendo essa situação. Será que isso é uma forma de você estar desenvolvendo a sua capacidade? Porque não, foi a situação. Eu não tenho tanta dificuldade. Foi naquele dia que estava difícil. Aí uma médica percebeu. E falou. E para ir lá, falou capacidade e tal. Por tudo, e às vezes você tem espírito. Eu já percebi que parece que a gente fica sonolento, fica induz a gente a não falar. A nossa reunião não teve isso, de vários médicos ficar quieto. Né? Tudo que a gente fala, tudo se ponderar a situação. Então, quando a gente fala isso, tem cuidado. Agora, não quer dizer que nunca pode fazer.
não é? Não pode fazer, por exemplo. Existe um fator muito importante que nós precisamos prestar atenção. Que mediunidade, cada um é um. Isso não é um geral. Cada médium é um médium, cada um tem uma condição. Doutrinador também, cada um tem uma condição. Desde quando nós nos reunirmos em nome de Jesus, numa casa espírita de responsabilidade, se nós tivermos dúvida do que nós estamos fazendo, fica difícil. Nós temos que ter confiança naquilo que nós estamos fazendo. Primeiro, não somos nós que planejamos a reunião. A reunião é planejada do outro lado. Somos intuitivos. Recebemos a intuição. A maioria é evangelizada. Então, nós precisamos assim, não generalizar. Cada um é cada um. Diante das dificuldades, vamos estudar. Vamos procurar ler. Né? Vamos procurar ler. Se eu tenho dúvida, procuro uma pessoa. Eu já procurei, nós já montamos uma reunião específica para isso. Então, precisamos de ter isso em nós. Não tem nenhum melhor do que eu. Todos nós somos assistidos. Nenhuma reunião é igual a outra. Nenhuma comunicação é igual a outra. Pergunta os médiuns quando recebem um espírito suicida. Qual que é a situação? Pergunta a eles quando recebem um espírito que não é um sofredor, que é um planejador, que é um espírito diferente. Como que é? Então, aquele que vem dentro do sofrimento, aquele que vem, você está aqui porque você é planejado para você estar aqui, para você receber ajuda hoje. E nós estamos aqui para isso, para te ajudar. O que eu posso fazer para você? O que está acontecendo com você? Eu estou isso, estou aquilo, estou aquilo. Tem várias maneiras de te ajudar. Tem um remédio que nós podemos te oferecer. Percebe esse irmão que está do seu lado? Ele está orando por você. Não percebo. Presta atenção que você vai perceber. Então, a doutrinação, nós temos que, na hora ali, receber a intuição dos mentores. E nós temos que estar preparados para isso. Dificuldade? Claro que existe. E não existe também, você agora não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Às vezes numa situação, vai ser útil. É igual no caso. A intuição, a percepção vai igual ajudar. no caso do menino lá. Tudo bem, tá? Tudo bem? Não, é que eu estou gripado. Não sou problema. Não é problema. Não, ele não falava que estava gripado. E o outro ficava perguntando, e aí, tudo bem? E aí, né? Você vê, é a falta de... Nós temos que ter essa disposição. Para isso que tem um rodízio, para conhecer. O médico conheceu o doutrinador conheceu o médico. Né? Tem médico que está lá quietinho. Se o doutrinador não perguntar, ele fica a reunião inteira com aquele espírito no campo e não fala. E isso a gente vai conhecendo cada médium. Tem outros médiums que se despreocupam, porque o espírito está na porta e ele está falando. Tem uns que você preocupa porque um atrás do outro. Você entendeu? Um atrás do outro. Então, percebe? Não existe um igual ao outro. Então, no caso do próprio médium também, dá um sinal aqui, trabalhar isso nele, para isso faz parte da educação. Dá uma necessidade do rodízio. Muito bem implantado pelo Tony. Você entendeu? Muito bem implantado pelo Tony. Então o rodízio é importantíssimo. E precisa de fazer. Isso mesmo tem que ficar ali, né? Não dá um toque, coitado do doutinador também, né? Ele não pode ficar cutucando. Eu acho que a gente deve usar mais esse espaço. Essa barreira, o médico não é confiança. Isso é muito importante. Não é confiança, não dá experiência. E essa fraternidade, gente, tem que existir entre nós. Né? Porque se nós não tivermos confiança uns nos outros, estamos errados.
Nós não podemos reunir, principalmente em Jesus. Mas a gente necessariamente tratar doutrinadores, né, para todos os médicos. Aí, no caso dela, ter o discernimento de controlar, né, ficar em oração com aquele recurso da oração. E falar, olha, calma, né, só um minutinho, eu já vou te atender, né, alguém vai te atender para segurar um pouco, porque senão você pira. É igual no caso, é lícito tirar um espinho da mão? Claro que é. Por que não? Está doendo, está incomodando, tem que tirar, velho. E vamos continuar estudando e aprendendo, porque cada dia nós vamos aprendendo mais, né, gente? Vivenciando. Acaba conhecendo cada médium, né? E a mesma coisa, o médium acaba conhecendo o doutrinador. Então tem aquele que pergunta, tem aquele que espera. Então o médium sabe que aquele que pergunta. Tem o filho só fechado assim, ó. O doutrinador ele tem que estar atento, gente. Ele não pode ficar em oração com os olhos fechados. Ele pode fazer uma oração evidente, mas depois que começou o trabalho, ele tem que estar atento, ainda mais quando falta, porque ele tem que mudar de lugar. Né? Então ele está atento, vendo o que está acontecendo. Se tem dúvida, pergunta. Nós vamos simular aqui uma coisa também assim. Simular. Nós vamos tentar, porque agora eu vou ser doutrinador, vou tentar fazer uma doutrinação correta, mas se eu errar alguma coisa, porque a gente não combinou, mas assim, combinou, mas combinou o que vai falar. Nós não ensaiamos. Não, eu vou tentar fazer o certo aqui, mas se for alguma coisa também, a gente... Nossa, estou num ódio tão grande. Nossa, será isso por quê? Gente, se eu pudesse matar, eu matava, mas ele não adianta. Eu tento matar, não adianta. Eu sei que eu não consigo matar, mas eu tenho vontade. Tenho vontade de beber o sangue dele. Tenho muita vontade, sabe? Mas é uma raça mesmo aquela. Nem cobra não rasteja tanto igual ele. Olha, eu acho que você tem razão, porque você deve ter sofrido. Ah, tem mesmo. E você não sabe, você não imagina o que ele fez comigo. O que foi? Você quer me contar? Olha isso. Mas ó, ele acabou comigo. Primeiro, levou a minha mulher, carregou com ela, acabou com o meu lar, deixou meus filhos tudo pequenininho. Eu tinha que trabalhar, deixar aquelas crianças não sei com quem. O pobre do meu filho morreu lá, foi lá pro fundo do quintal, caiu lá no poço, morreu por causa daqueles fungados. Olha. Agora vocês vêm falar que eu estou errado? Não, você não está estou errado. Tá certo. Não, olha, eu chego a ficar com dor de cabeça, de tanto que eu fico nervoso. Então, vamos fazer assim. Nós estamos aqui para ajudar você, para ajudar nessa situação. Nós vamos. Eu sei que não é isso que vocês querem fazer. Não, é porque eu escutei vocês falar o nome dele aí. Você quer ajudar ele, não é eu não. Você está achando que dele está certo. Olha, não. Nós queremos ajudar ele, mas agora eu quero que nós queremos ajudar você. Mas vocês não podem ajudar ele. Não. Porque ele não é merecedor de ajuda. Vou te explicar uma coisa. Não é merecedor de ajuda. Eu vou te explicar uma coisa que vai clarear bem o seu entendimento. Primeiro, tudo que a gente faz, a gente responde diante de Deus. Então não precisa preocupar que ele vai ter que responder pelo que ele fez. Não precisa de você entrar no problema, porque eu vou te justificar por que isso. Se você ficar ligado a ele, você não realiza a sua libertação, a sua melhoria, porque você fica ligado àquela situação que já passou. Que já passou, mas dói, né? Isso, dói, mas nós vamos te ajudar para que ela melhore. Ela vai melhorar. Não há passo. Se você aceitar, olha, se você aceitar, nós vamos oferecer uma ajuda que vai esclarecer tudo isso, que vai superar isso.
você está disposto a me ouvir, ou a aceitar ajuda. Aqui é onde nós temos enfermeiros, nós temos pessoas que podem explicar muito bem para você sobre todo esse problema. Se você aceitar, nós vamos te ajudar. Mas nós não obrigamos ninguém a fazer nada. Sabe? Você vai me ajudar que jeito? Primeiro, fazendo você superar essa dor tão grande. Isso é meio difícil de acontecer. Não é difícil, porque nós temos meios de te ajudar. Você vai compreender a sua situação. Nós vamos pedir para mostrar para você, antes disso, o que foi que levou esse homem a fazer isso com você. Nós vamos descobrir a causa de muita coisa. E se você for entendendo mais, essa dor vai passar. Além disso, nós queremos cuidar de você, meu irmão. Olha como que você está muito sofrido. Quem sabe se nós oferecermos, quem sabe se nós oferecermos um remédio que seja eficaz para essa dor tão grande, tudo vai passar. Nós aqui temos recursos que você nem imagina. Nós estamos aqui com pessoas muito competentes, espíritos amigos que podem te ajudar. E aí você vai poder expor muito mais do que isso que você falou para mim. Né? Se você aceitar, nós queremos apenas auxiliar. Você aceita? Vou escutar o que é que vocês têm para falar. Então, olha, você pode ficar aí que nós vamos providenciar tudo para que tudo seja esclarecido e resolvido. Tá bom? Então você vai em nome de Deus. Fique sentado aí, mas procure se acalmar e ficar bem. Já estou bem mais calma. Porque ele falou, vai dela, mas fica aí. Então fique aí, né? Porque a gente mas não sei, né? Assim, acolhendo e nós fizemos mais ou menos. Você mandou outro irmão, você o espírito. Pessoal, a gente está vendo, né? O que nós temos ainda, irmãos dessa natureza aqui, principalmente com essa parte prática, que muitas vezes a gente deixa de agir de uma forma ou de outra, e esse estudo vai nos levando a uma conscientização cada vez maior, né? Para podermos compreender o que é a mediunidade, né? E nós sabemos que na sua essência a mediunidade, ela necessita de cada um de nós buscarmos, não só, a Narinha falou assim, que no dia ela procura andar em forma para chegar equilibradinha. Lógico, nós sabemos que essa necessidade não é só no dia, eu sei que ela disse, mas é a busca, né? Aquilo que o Kardec falou, conhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral. Nós já temos os recadinhos aí, de buscarmos influenciar, né, momentos de melhora, de compreender, de perdoar, de amar, de servir, lutar contra egoísmo, orgulho, vaidade, presunção, que esse ambiente nós levamos para a nossa reunião. O médium que chega lá sem ter essa preocupação, ele sofre muito e não oferece as condições benéficas que poderia oferecer ao espírito que ali esteja. Ele está descontrolado, o espírito também, o que ele vai levar? O chamado choque anímico vai ter uma voltagem muito pequenininha ali. Né? Assim também o doutrinador, ele tem uma responsabilidade também de levar ali harmonia, paz, né? Buscar sintonizar-se com a espiritualidade, com o amor e tal, para que os espíritos também possam intuir, para que ele possa conduzir a sua conversa com o espírito e tal. Então eu acho que nós deveríamos buscar mais em um outro momento, né, voltarmos a trabalhar isso, a fazermos um estudo, né, mais aprofundado. Ouvir as dificuldades. Isso, justamente. Né? Eu acho que foi muito importante essa reuniãozinha de hoje aqui, porque ela levou para nós um raciocínio em cima de uma prática que nós exercitamos ela e fomos vendo aí algumas coisas que a gente não faz certo, que a gente ir melhorando, é assim que a gente vai melhorando a qualidade na prática mediúnica. Isso. Pessoal, a gente vai encerrar, né? Passou um pouquinho do tempo aí, mas
foi necessário. Hoje, aqueles que não sabem aqui, nós usamos uma palavra antiga no tempo da mocidade nossa, né, Antônio? Chama convescote. O Antônio não pegou. Aqui isso é quem? Só eu, a Rosa. A Rosa já não está aqui mais. A Rosa já está no meio da Ela acabou de decorar o convescote. Vai ser. Só eu e a Rosa. Não, mas você é o momento que a gente vai ter lá, de bater um papinho, né? Comer, tomar um refrigerante. Nós temos alguns convidados, os meninos do COEM, que estão aprendendo, né? Algumas pessoas novas, então por isso que a gente convida vocês também. Sempre nessa reunião, a gente sempre depois tem um encontrozinho, não a festejada com os aniversariantes do bem, né? Então nós vamos encerrar a nossa reunião, vamos fazer uma prece. Narinha, faz a prece para nós encerrar. Você está preparado? Pai amantíssimo, de amor, de misericórdia, nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mundo. Assim seja.